Pessoal, estamos de volta depois de quase 15 dias na Espanha, o que foi maravilhoso. Era um país que eu não conhecia, eu curti muito. Primeiro a gente foi para Madrid, que é onde foi o Spanish Faces Symposium, foi lá em Madrid, e eu fui uma das palestrantes principais desse evento, com muita honra. Então, ministrei lá palestras, workshop, muito legal, né? É bem um workshop, é uma palestra com demonstração prática, foi ótimo. E estamos de volta, dando oi aqui pro pessoal. E hoje, então, vamos falar de um assunto que está chamando muita atenção de vocês e que muita gente não conhece ainda. E aí, o que eu acho mais interessante, né? Até a gente recebeu mensagem ali de pessoas que já fizeram cursos de mobilização neural e cursos de neurodinâmica, tá? Que são coisas que não são novas, tá? Se vocês não aplicam, se vocês não sabem fazer mobilização neural, não é alongamento neural, o nervo não se alonga. Já guarda aí essa informação, eu não alongo nervo, primeira coisa, tá? Segunda coisa, mas não menos importante, as técnicas de neurodinâmica, elas têm uma boa evidência para pacientes que têm dores neuropáticas. Daí a gente vai pensar em dor neuropática primária e dor neuropática secundária, né? Então eu tenho pacientes que têm dores neuropáticas primárias, que daí estão relacionadas, por exemplo, com situações sistêmicas ali, alguma lesão que teve, sistêmica não, lesão que teve no nervo, né, diretamente. E as secundárias são secundárias a outras doenças. Então, vou dar um exemplo aqui, que até, inclusive, a Juliana entrou ali, ó, técnica neuromuscular. Quando a gente pensa num paciente com Parkinson, os pacientes com Parkinson têm neuropatias periféricas, por exemplo. Os pacientes que têm diabetes têm neuropatias periféricas. Como é que nós vamos ajudar esses pacientes? Os pacientes que têm traumatismo raquimedular, os pacientes que têm o próprio acidente vascular, né? Todos têm neuropatias. E aí a gente tem neuropatias que são periféricas, neuropatias que são centrais, tá? E eu vou focar hoje aqui nas neuropatias periféricas que estão relacionadas ao que a gente chama de entrapamentos, entrapment, tá? O que são esses entrapamentos, Fábio? Que muitas vezes a gente pensa que são causados por tensão muscular. Que é um exemplo de um entrapamento, seria uma compressão periférica do nervo ciático ali na região do piriforme. E a gente pensa que é um entrapamento. O que seria um entrapamento? Eu tenho um nervo aqui, olha só, né? É quando esse nervo, primeira coisa que a gente tem que entender, nervo se move, tá? Nervo tem movimento assim, porque vamos pensar, né? Se o nervo não se movesse assim e assim, ó, então vamos olhar para o lúmen dele aqui, ó. Ele vai se mover assim e ele vai se mover assim. Por que esses movimentos são importantes? Por que a natureza, né, nos fez com o sistema nervoso capaz de se mover, tá? Tô falando de se mover sem mudar comprimento primeiro, tá? Então, ele se move assim, e olhando de frente, ele se move assim e assim, tá? Por que isso acontece?
Porque se não houvesse esse movimento, quando a gente faz determinados movimentos das articulações, por exemplo, se um nervo não se movesse, a gente iria já fazer um entrapamento aí, uma compressão periférica por estruturas, por exemplo, ósseas. Então ele precisa se mover. O nervo, ó, é esperto, né? Não fica parado. E além desse movimento longitudinal e transversal, que a gente olhou aqui, ó, longitudinal, transversal, se a gente for olhar no punho aqui, por exemplo, né? Ó, então vai se mover assim e vai se mover assim. Ó, ele precisa mover assim e ele precisa mover assim. Porque se ele não tivesse esse movimento, ó, conforme eu faço movimentos lá no meu punho, eu boto uma carga mecânica sobre esse nervo. E aí eu tô falando de movimentos muito pequenininhos, de milímetros de movimento, mas que são extremamente importantes. Se eles não tiverem ali, a gente pode ter uma disfunção, né? E ainda tem a capacidade do nervo de funcionar como uma mola, né? Então, por exemplo, quando a gente olha lá o nosso tecido nervoso da dura mater, o que a gente sabe? Que quando a gente estende o tronco, a gente tensiona ele assim, e quando a gente flete o tronco, por exemplo, se eu vou com a cabeça, a coluna à frente, esse tecido, ele tá ali, ó, levemente frouxinho, né? Ele tem uma folguinha, ele se estica. Olha só, ele tem uma capacidade intrínseca que permite um certo nível de estiramento. Olha que interessante, porque se não houvesse essa folguinha, quando a gente fosse fazer movimentos no final da amplitude, o nervo ia fazer o quê? Romper, porque ele não ia ter a capacidade de deixar, ó, e voltar, né? Então, se a gente não tivesse essa viscoelasticidade no próprio tecido nervoso periférico, quando a gente fizesse movimentos no extremo da ADM, pá, rompeu. E não é isso que acontece. Né? Então a gente tem um movimento, uma certa folga que permite movimentos extremos do nervo, e a gente tem movimentos que são do nervo em relação aos outros tecidos que passam, por onde ele passa, aos outros tecidos, né, que estão relacionados com ele. Então, como eu falei aqui, ó, longitudinal e transversal. Então, ele se movimenta em relação a tudo que tá aqui no túnel do carpo, por exemplo, né? Então, a gente tem lá ossos, assoalho do túnel do carpo, a gente tem nervo, tem artéria, tem veia, tem tendões, flexores passando aqui, por exemplo. Tem uma estrutura mais rígida, que é o retináculo flexor do punho. E é aí que eu quero chegar. Quando a gente pensa, por exemplo, numa síndrome do piriforme, a gente pensa numa compressão do nervo ciático ao nível profundo da região glútea, que está acontecendo por uma tensão excessiva no músculo. Primeiro problema, nunca é músculo isolado. Nunca é músculo isolado, porque o músculo funciona junto com a fáscia profunda. É a miofáscia, é uma disfunção miofacial, tá? Então, o que se diz? Que quando o ciático passa por baixo do tecido miofacial do piriforme e tem uma tensão excessiva, ele vai comprimir, ó. Se eu contrair aqui embaixo, eu comprimo o nervo ciático contra outras estruturas aonde ele está passando. Seria uma das causas. A outra causa é quando, num percentual pequeno de pessoas, ao invés de passar por baixo, ele vai passar o nervo por baixo do músculo, ele pode passar por cima, né? Mas tem uma quantidade de pessoas em que passa, as fibras do ciático passam entre as fibras miofaciais do piriforme. Então vai acontecer isso aqui, ó. Tá passando dentro, né? Ali. Quando esse músculo tá muito tensionado, ele comprime esse nervo e comprime em relação às estruturas adjacentes. Olha lá, ó, né? O que tá
passando junto ali, tá vendo? Então, nunca é muscular isolado do piriforme. Assim como nunca é muscular isolado em nenhum lugar, esses entrapamentos, né, de nervo periférico, que acontecem por um aumento de tensão, um espasmo mantido, uma tensão miofascial aumentada, tá? Mas a gente tem entrapamentos que acontecem por uma densificação ou até mesmo uma fibrose no tecido facial, no tecido não contrátil, tá? Então, são compressões ou entrapamentos, que a gente diz, e até o professor Robert Leip usa esse termo num capítulo do livro dele de Face e Esporte, onde ele fala da fisiologia do sistema nervoso e da fáscia, e ele fala desses entrapamentos que acontecem pelo tecido não contrátil, que pode ser também ligamento, né? A gente também pode ter uma tensão excessiva no nervo periférico por um espessamento ligamentar. Não é o mais comum, mas pode, né? Então vamos falar o que é e o que não é. E também a gente pode ter pelo próprio tecido facial, tá? E aí, vou dar um exemplo aqui, que fica muito claro pra gente aqui no nível do cotovelo, tá? Quando a gente fala de nervo mediano, fala pra mim, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Falei do nervo mediano, o que vem na cabeça? Em termos de disfunções, alterações, coloca aí pra mim. Falei as duas palavras, né? Falei nervo mediano. Pá, o que te lembra? Escreve aí pra mim, vamos ver. Se é a mesma coisa que me lembra. Vou esperar um pouquinho. Falou o nervo mediano. O que vem na cabeça? Escreve aí pra mim. Isso, ó. É a mesma coisa que vem na minha cabeça. Síndrome do túnel do carpo. Bingo, gurias. Perfeito, né? Só que olha só. Tem que te contar. A Giovana também botou. Tem que te contar uma coisa. Os entrapamentos que acontecem por conta do mediano, eles não são só síndrome do túnel do carpo. Eles não acontecem só aqui no túnel do carpo, só no punho, amore. Quer que eu te dê um exemplo? E é o exemplo mais clássico. E a Samantha falou em formigamento, dor, perda de função. Perfeito, né? São coisas que vêm junto com a compressão do nervo mediano. E a gente sempre pensa aqui, ó, na região do punho. Mas deixa eu te falar um negócio. Não é só aí. A gente tem pelo menos 5 lugares, né? Ou 4, incluindo o túnel do carpo, em que o nervo mediano pode ser comprimido, tá? Por exemplo, a gente pode ter um entrapamento do nervo mediano acima do cotovelo, numa estrutura que é um ligamento que a gente chama de ligamento de Struthers, né? Que tá aqui, ó. Mais ou menos por aqui, tá? Então, ó, tá lá o meu braço e eu tenho uma compressão que é acima do cotovelo. E o paciente tem essas queixas que a Samantha falou, dor, parestesia, né, blá, 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 perda de função. E aí tu vai tratar o túnel do carpo, mas o problema não está no túnel do carpo. Como é que tu faz para diferenciar isso? Tá? Então eu tenho uma compressão aqui, sem falar que eu posso ter uma compressão na saída da raiz, né? Eu nem tô falando de compressão agora de saída de raiz, tô falando de entrapamentos ao longo do trajeto do nervo, tá? Mas sim, pode ter uma compressão aqui. Pode então ser na região do braço supracondilar, que é o ligamento de Struthers, tá? Seria um primeiro ponto. Na miofáscia do músculo pronador redondo.
tá? Também. Então, vai ser mais aqui, ó, na região do cotovelo, tá? Vai ser mais nessa área aqui, ó, que o mediano vai descer por aqui, né? Depois, a gente tem a expansão miofascial do bíceps braquial, que se chama lacertos fibrosos. Hoje eu tô só com palavra difícil, né, amores? Mas na prática não é difícil. Então, o que que é essa expansão, né? É a expansão da contração do bíceps, da contração não, da inserção, que é o lacerto fibroso, que é um tecido facial que se fibrosado, densificado, rígido, comprime o nervo mediano nesse nível aí, nessa região, tá? A gente pode ter também a própria síndrome do pronador, que é a síndrome do flexor superficial do punho, que vai ser mais aqui, tá? Então, já vou rever os locais com vocês. E o próprio túnel do carpo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 locais de região de compressão do nervo mediano. E a gente só pensa em síndrome do túnel do carpo. Eu também só pensava nisso. Ah, é lá no punho. Eu vou tratar o punho. Não, tá? Muitas vezes, instintivamente, a gente vai lá. Ai, tá muito tenso aqui o antebraço. Eu vou liberar, vou trabalhar. Vou fazer um amasso aqui no antebraço. Mas a gente nem sabe por que que a gente está fazendo isso e nem pensou que o nervo pode estar sendo comprimido ali, hein? Tá? Então, esse aqui é um exemplo bem clássico. E se há um espessamento dessas estruturas, né? Aqui o ligamento de Strutter ligamentar, é tecido, né, conjuntivo, mas é ligamentar. Mas vamos pensar aqui no nível do cotovelo, né? A gente precisa entrar com manobras específicas, miofaciais e ou faciais. Por quê? Porque senão esse nervo não vai fazer isso e não vai fazer isso. Há algo comprimindo e aí, ó, não vai. E o que que essa compressão fisiologicamente causa no nervo, tá? A gente tem diminuição do fluxo intraneural. Ok? Já te respondo, Soninha. Então, quando comprime, o fluxo axoplasmático diminui, né? Vai ser conduzido mais lentamente ou vai diminuir. O nervo tem vasos, vaso vasorum. O nervo é irrigado. E aí esse nervo entra num processo isquêmico, por exemplo. Uma isquemia menor ou maior, em maior ou menor intensidade, né? E eu já falei aí no vídeo para vocês, o nervo tem nervo. Nervorum. O nervo do nervo. Então, quando o nervo do nervo é comprimido, junto com a estimulação dos nociceptores locais, eu começo a ter sintomas de dor, tá? E o que a Sônia perguntou é o seguinte: pode haver compressão em mais de um ponto? Sim, Sônia, para todos os entrapamentos de nervo periférico, sim, pode haver compressão em mais de um ponto. Quando a gente tem a compressão na saída da raiz nervosa e pontos do trajeto, a gente fala em double crush, dupla compressão, a gente pode ter triple ou, né, e assim por diante, é dupla, tripla, quádrupla, tá? E aí eu tenho que acessar e tratar todos esses pontos, ok? Adorei as perguntas. Então, eu vou entrar com manobras, olha aqui o pulo do gato, com manobras para estimular a fisiologia e que a fáscia se reorganize para permitir, né, esse movimento do nervo. E a partir daí, tá? A partir daí, entrar com a neurodinâmica. Ah, mas eu fiz neurodinâmica e o paciente não melhorou. Pois é, né?
o paciente não melhorou, por que será? Porque tu quer dar neurodinâmica, eu quero dar o movimento, a neurodinâmica, ela se baseia em movimentos específicos de uma forma, né, controlada, organizada, que dão a maior mobilidade para o nervo. Então, eu quero isso e quero isso, né? Só que, ó, como é que vai mover se tem algo segurando ali? Porque o que a neurodinâmica faz? O que o movimento faz? Ele aumenta a circulação do nervo, ele aumenta o fluxo axoplasmático, ele conversa lá com o nervo nervorum para se acalmar, né? Entre aspas aqui, brincando. Então, ele estimula a fisiologia do próprio nervo, mas se a interface, e aí a gente vai pensar no nervo como se ele estivesse passando num túnel, que o túnel do carpo é um bom exemplo, mas ele passa por vários túneis ao longo do seu trajeto. Então, eu quero dar movimento e esse túnel eu chamo de interface, eu quero dar movimento para esse nervo, mas o túnel desabou ou o túnel tá cheio. Como é que vai mover, meu amor? Não tem como mover. E aí esse paciente não vai melhorar com técnicas de neurodinâmica, tá? Então, preparar o terreno, preparar a interface, preparar o tecido por onde o nervo passa, para daí entrar com as técnicas de neurodinâmica. Simples. É isso, tá? E isso pode acontecer no membro inferior, no membro superior. A gente não é tão comum, né, esse tipo de disfunção na região torácica, por exemplo, tá? Como que a gente pode detectar, né? A gente tem exames clínicos, a gente vai detectar a mobilidade, né? Manualmente a gente faz isso. Claro que o padrão ouro é o ultrassom de imagem, pra gente ver se há esse deslizamento do nervo. A termografia vai nos mostrar que existe algo, mas ela não vai nos dizer o que, né, Samantha? E eu acho bem importante isso, eu gosto bastante da termografia, mas eu vejo que tem um processo inflamatório ali. Tá. E aí? É o quê? O que está causando isso? É uma neuropatia periférica secundária, primária? O que é? Algo no nervo mesmo? É um entrapamento, como eu mostrei aqui? É um edema, porque esse paciente teve lá uma neurotimese, axoniotimese, entenderam? E assim, o nosso diagnóstico, ele vai passar também pelo exame clínico neurológico. E aí, agora, nesse final de semana, entenda que ainda dá tempo, hoje, corre, né? Eu vou ensinar tudo isso. Como avaliar esses entrapamentos e como tratar. Quem já fez curso comigo sabe que não existe tratamento sem avaliação. Não existe tratamento sem exame clínico. Não existe tratamento sem entender o contexto do paciente, tá? E aí, eu vou passar todo o exame neurológico. Como é que a gente faz? Né? Testes de reflexo, testes específicos, a avaliação do tipo de dor, questionário para detectar dor neuropática, se é ou não, questionário para detectar se esse paciente, além da dor neuropática, tem sensibilização central. Vocês sabem fazer isso? Vocês sabem quando chega um paciente com dor neuropática, saber se é dor neuropática? Pois é, a gente precisa saber, né? Porque eu dei vários exemplos aqui de dores neuropáticas que são secundárias a lesões. Por exemplo, um paciente com câncer pode ter dor neuropática, paciente não é só diabético, né? Um paciente com Parkinson, com esclerose múltipla, várias situações clínicas. E o paciente vem com uma dor musculoesquelética, queixa de dor musculoesquelética, mas ele tem um problema neurológico. Um paciente neurológico tem dor também, viu? A gente esquece. Muitos fisioterapeutas neurofuncionais focam lindamente nas coisas que tem que focar.
melhora da função, da marcha, darará, darará, darará. Mas e como é que trata quando esse paciente tem dor? Pois é, tem que saber tratar. Tem que saber tratar ou encaminhar. Porque, por exemplo, o paciente que tem Parkinson, uma das coisas que mais atrapalham ele funcionalmente é a dor. É a sensibilização periférica. Tá? As neuropatias. E aí, se ele tem dor, ele não vai caminhar como tu queria. Né? Como seria o ideal. Se ele tem dor, ele não vai estar funcional. Então, ó, vamos olhar para isso, né? Sim, Nath, a compressão, tá? Do nervo cutâneo posterior do braço. E aí, que bom que tu perguntou isso, Nath. Porque além de falar no curso, que vai ser agora, é o curso dos nervos periféricos. Além de falar dessas neuropatias por entrapamento e outras condições clínicas, eu vou falar também, Nath, dos nervos cutâneos, tá? Eu vou abordar, não todos, mas as principais compressões de nervos cutâneos, e vou ensinar a tratar, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem cicatrizes, quando a gente tem pós-operatórios, o pós-operatório de cirurgia plástica é um exemplo, né? Em que esses nervos cutâneos podem, por causa do tecido cicatricial, acontecer a mesma coisa aqui, ó, com eles, ó. Menos mobilidade e sensibilização local. Então, a gente tem que saber como abordar aí os nervos cutâneos, tá? E eu vou mostrar como tratar. Nervos cutâneos, nervos periféricos, tanto na saída da raiz, quanto no trajeto. E daí, na saída da raiz, eu vou ensinar vocês a diferenciarem, né? Se é uma compressão na saída, hérnia de disco, por exemplo, hérnia de disco cervical e lombar, o que fazer? Qual é o tratamento padrão ouro para paciente com compressão por hérnia de disco? Chegar um paciente com hérnia de disco hoje lá na tua clínica, o que tu faz? Como é que tu trata? Não, esse curso não é só para fisioterapeuta, é para todo profissional de saúde que trabalha, né, com o movimento, para saber detectar, e se ele não está apto a usar as técnicas de terapia manual e de tratamento, a saber encaminhar e acabar, né, não perdendo o aluno, não perdendo, né, a pessoa que tá trabalhando com ele, né? Encaminhar para saber dar o melhor tratamento para esse paciente, né? Eu vou falar também dos nervos cutâneos e vou falar de um nervo craniano que é o trigêmeo. E tu sabe, né, Regiane, que eu sempre coloco movimento. Então, tem muitos movimentos que tu pode usar, tá? Qual o nervo craniano que eu vou falar? Vou falar do... Sabem que eu amo o vago, né? O vago tá no meu coração, porque o vago é extremamente importante para N condições, mas eu vou falar também de um outro nervo, não vou só falar, como vou mostrar e como vou ensinar como trabalhar com ele, que é o trigêmeo. Oi, Joline! O trigêmeo, tá? Teve eu acho que foi há uns, vamos ver, não sei se foi primeiro semestre, mas foi ainda esse ano, que apareceu uma reportagem de uma moça que estava fazendo uma vaquinha para fazer eutanásia na Suíça, né, a morte assistida, porque ela tinha uma neuralgia trigeminal e ela tinha muita dor. Ela tinha muita dor, uma dor insuportável, né, Elisa? A gente ama o vago, né? E aí ela queria, inclusive, morrer porque, né?
Não tinha como aguentar aquela dor. Bom, o que aconteceu no fim? Aí virou, né? Todo mundo começou a saber da história e foi oferecido para ela um tratamento em Minas Gerais em que ela estava fazendo estimulação craniana, né? Porque é crônico, já era algo, ela tinha uma sensibilização central e mais tratamentos periféricos. E isso ficou famosa no TikTok, né? Até tem que olhar agora como é que tá. A última vez que eu vi, ela tinha desistido da eutanásia, da morte assistida, e ela estava fazendo o tratamento para neurologia do trigêmeo, né? A Melissa, oi Melissa, foi minha aluna na graduação. Sim, vou falar da compressão do ciático, vou ensinar, né, a avaliar e tratar a compressão do fibular comum. O fibular comum é um ramo do ciático, mas na hora de tratar, né, a gente vai abordar o miofacial de uma forma diferente, um local diferente, e a gente vai ter exercícios, movimentos específicos para o fibular comum, assim como para o tibial posterior, né, as canelites, todas essas coisas, tá? E com certeza, né, Regiane, o movimento é uma ferramenta de tratamento. E o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que uma coisa não exclui a outra. Como eu falei, ó, a interface, o túnel por onde o nervo passa, que deveria estar assim, tá assim. Como é que eu vou dar movimento para ele? Ou se tiver assim, ó, concorda que esse movimento vai estar disfuncional? Né? Então, eu preparo a interface, eu preparo o terreno, eu preparo o túnel por onde esse nervo tem que passar. E outra coisa que é interessante, a gente tem nervos que perfuram, né? Ele perfura a miofáscia. Olha aqui. Ele perfura o tecido miofacial. Então, se, ó, tem algo segurando ali mecanicamente, como é que ele vai mobilizar? E isso vai começar a ser informado, né? Para o sistema nervoso central. Isso gera uma alteração nociceptiva e dá problema. E uma coisa que é o mais comum é dor, né? E quando a gente fala de dor, quando a gente pensa em dor aguda, é um sintoma, tá? Dor aguda é sintoma. Agora, dor crônica já é classificada como doença, já tem CID para dor crônica. E tô falando de dor crônica, não é assim anos com dor. A partir de 3 meses já estamos entrando na dor crônica, tá? Sim, Michele, vou abordar o pudendo também. Vou abordar o pudendo, o cutâneo femoral lateral, que é bem comum, né? A gente vê aí as tensões, tá? Quando a gente trabalha o trigêmeo, a pessoa relaxa. O trigêmeo, ele tá muito ligado, ele traz toda a alteração, toda a nutrição, né? O suprimento aí pra face, né? Faz total diferença. Por isso, tá? Que esse curso é um curso de 2 dias. Vai ser sábado e domingo comigo, tá? Online, ao vivo pelo Zoom, com o modelo. Minha modelo linda tá aqui, né, Bruna? Como vocês já sabem e estão acostumados, é entrega total, nível Jedi, né? Com tudo que vocês precisam saber. Então, vamos abordar como tratar a hérnia de disco quando a compressão do nervo é aqui, cervical e lombar. Vamos abordar os entrapamentos dos nervos periféricos no seu trajeto, tanto terapia manual, quanto vibração, quanto neurodinâmica, exercício. Carol tá dizendo que eu sempre passo da hora do curso. Olha, vou me puxar para ser pontual, hein? Nunca para menos, pessoal, sempre para mais. Vamos abordar também os nervos cutâneos, como vocês vão fazer. E o plus, aí a cerejinha do bolo vai ser o trigêmeo,
que vai ser muito legal, tá? Então eu espero vocês sábado e domingo, manda um direct aqui que a Carol já te ajuda, já te atende, tu já entra nessa turma, já tem pasta com um monte de arquivo, de muita coisa, tá, Vanessa? Ah, que bom, Vanessa. Vanessa disse que o do Vago já foi maravilhoso, esse também vai ser, com certeza. E olha só, quando fala, né, Ju, de outras patologias que o paciente tem, por exemplo, quando a dor neuropática é secundária a câncer, é secundária a outras disfunções, né? Diabetes, blá 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 blá, Parkinson, esclerose múltipla. Olha só quanta coisa a gente pode ajudar as pessoas, né? Já que a Carol vai te atender aí, tá? Manda um oi ali que ela acha que ela não consegue te mandar mensagem, deve estar bloqueada. Quantos pacientes a gente vai conseguir ajudar com esse conhecimento, né? Que bom, né? Para ela te passar as informações. Então vai ser um final de semana espetacular. Eu espero vocês, tá? Depois vocês podem assistir também, né? Pode rever. Eu fico no grupo, eu dou toda a assistência para vocês, dou todo, né, o suporte para vocês tirarem as dúvidas, tá? Tá sendo feito, preparado com muito carinho. Esse curso a gente já lançou ele, a gente tá desde o início do ano, né? Esse é a novidade de 2024, tá? Então a gente já tá trabalhando, já coloca lá, já colocou ele na nossa pauta desde o início do ano e ele tá saindo agora. E tô esperando vocês, ó. Super beijo. Manda para um colega que precisa saber desse conhecimento. Manda lá, tá? Fabi, nadie da un soporte como vosotros en curso online. Si puedo, lo hago todos. Ah, Elisa, cariño. Vamos a poner también las leyendas en español, porque sé que tú me comprendes bien, pero vaya a ayudar. Ahora estoy hablando en español porque tuve una inmersión de 15 días, entonces mejoró un poquito. Sim, e o que a Elisa falou é que ninguém dá um suporte como eu dou para curso online. Mas esse é o objetivo. Qual é o objetivo de fazer um curso em que os alunos não aprendam? Em que eu não possa estar junto, tá ali dando suporte, né? Pra mim não faz sentido. Então, vem pra cá que aqui é o lugar. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Ó, nos vemos sábado. Vamos lá. Graças, Yaya. Love.